Olá, pessoal. Esse é o Fishcast, apaixonados por piscicultura. Eu sou a Bárbara Lima. Eu sou Lucas Pfeiffer. E eu sou a Paula Jolie. Aqui você vai conhecer a história de profissionais da zootecnia que escolheram se dedicar especificamente à piscicultura. Sejam todos bem-vindos e um ótimo episódio. No episódio de hoje, contamos com a presença do zootecnista Paulo Roberto. Paulo, muito obrigado por ter aceitado nosso desafio, nosso convite. Ficamos muito felizes. E, Paulo, para começar a nossa conversa, conta um pouquinho para a gente como que a piscicultura começou a fazer parte da sua vida. Rapaz, boa noite, né, para todo mundo aí, Lucas, Bárbara, Paula, minha xará. Piscicultura começou a fazer parte da minha vida quando eu nasci, porque eu sou do signo de peixes, cara. Então, assim, não tinha como eu mexer com outra coisa, não, sabe? E, bom, eu entrei na faculdade, né, passei em zootecnia, passei em 98, entrei em 99 na faculdade, então já estamos aí com 24 anos, né, desde que eu entrei lá na faculdade, já deu TI aí, talvez a idade de algum de vocês aí, né, é o tempo que eu tenho de zootecnia. E quando foi no meu segundo ano da graduação, apareceu uma vaga de estágio. Eu estava louco para fazer um estágio e apareceu uma vaga para piscicultura. E aí acabou. De 2000 para cá foi só peixe na minha vida. Não fiz outra coisa. Não fiz outra coisa, não trabalhei com outra coisa. Eu só trabalhei com peixe na minha vida. Então comecei, já tem um tempinho nessa parte aí da piscicultura. Legal. Foi assim que começou. E após a tua conclusão do estágio e a tua formatura, daí você ingressou direto na piscicultura, então? Foi. Aí, quando eu saí, eu já na faculdade, eu já acompanhava algumas pisciculturas de alguns amigos, a gente ia fazer algum trabalho, tinha que fazer algumas práticas de algumas outras disciplinas, mas eu sempre ia para o lado do peixe, onde dava para fazer, eu ia para o lado do peixe. Aqui em Goiás, na minha época, né, como se a minha época não tivesse passado ainda, não passou, eu estou na minha época, assim, mas lá naquela época, eram 2 professores aqui no estado que eram os referências, era a minha orientadora da graduação e um outro professor da Universidade Federal de Goiás, que na época só tinha medicina veterinária lá, mas tinha uma especialização lá, tinha uma pós-graduação lá, e ele fazia muito trabalho junto com a minha orientadora. Então, como ele era referência, eu saí da faculdade e fui fazer a especialização com ele, para pegar a experiência dele lá também. E aí, quando eu fui fazer essa experiência lá com ele, que aí eu acho que minha cabeça virou mais ainda, porque o setor de piscicultura que eu estava acostumado era isso aqui, perto daquela gigante que era o setor da UFG, lá em Goiânia, né? Então, foi muito massa. Eu, mais um médico veterinário e o funcionário do setor, nós éramos os caras que tocavam o setor com o professor. Então, eu fazia de tudo que você imaginar que tem dentro da piscicultura para fazer, a gente fez nesse tempo lá. Tanto que virou o setor de piscicultura, virou o setor dentro da faculdade que mais faturava, porque a gente produzia, engordava peixe e vendia também, sabe? Fazia reprodução, fazia tudo. E trabalhava com todas as espécies que tivesse lá para trabalhar, a gente trabalhava. Então, foi muito massa e foi um negócio que me deu uma base muito forte para o meu primeiro emprego, que foi na piscicultura também. Até aproveitando que você falou de primeiro emprego, Paulo, e considerando que alguns alunos, quando se formam, têm dificuldade para conseguir, como que foi essa etapa, então, da vida? Tá, vou te contar, então. Então, assim, eu estava lá na especialização fazendo, eram 2 anos de aulas lá na especialização e as aulas eram alternadas os finais de semana, mas de segunda a segunda eu ficava no setor, né? Então, eu praticamente ficava lá das 7 às 7 da noite no setor lá. Então, peguei muita experiência, fizendo muita coisa lá. E quando foi no final, então, de 2004, final de 2004, isso, quando eu estava terminando meu primeiro ano da especialização, teve uma oportunidade onde no norte do estado de Goiás tinha acabado de acontecer um convênio entre um consórcio intermunicipal e a antiga Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, que era antes da primeira vez que foi feito o Ministério da Pesca, para o desenvolvimento de um projeto de criação de peixes em tanques-rede, em 4 municípios, no norte do estado de Goiás, dentro do reservatório de Serra da Mesa. E aí, a prefeita de lá na época estava procurando alguém para ir para lá, porque a contrapartida deles para receber a verba do projeto, na época eram uns 400 e poucos mil reais, 500 mil reais, alguma coisa assim. A contrapartida desse convênio era bancar um técnico para fazer o negócio acontecer lá, para fazer capacitação da mão de obra. E ela não sabia onde procurar, na região não tinha, ninguém falava de peixe lá no norte do estado de Goiás até então. O que ela fez? Ela foi para Goiânia,
foi para as universidades para poder procurar. E lá ela foi na PUC e foi na Federal. E o que acontece? Ela pegou uma lista de nomes lá, né? Meu nome estava no meio lá desses lá. E aí ela pegou uma lista de nomes desses todos. Aí meu nome estava na lista da PUC e estava na lista da Federal. Ele falou assim, o mesmo cara está indicado por 2 universidades. E aí ela falou assim, vou conversar com ele, às vezes dá certo, né? E aí foi assim que aconteceu, ela conversou comigo, a gente entrou em contato, na verdade foi o secretário desse consórcio que entrou em contato comigo e falou assim, cara, eu tenho uma proposta para você aqui, que é para você tocar um projeto do governo federal. Eu com 23 anos de idade, na época assim, 23 anos de idade, para você tocar um projeto do governo federal, assim, acessado, só que eu preciso saber aqui conhecer o que é o que a gente está pensando. Aí eu olhei, falei assim, nossa, mas ainda tem mais um ano de especialização, como é que eu vou fazer? Será que eu vou? Será que eu não vou, né? Eu vou. Aí peguei o ônibus, aí são 6 horas de viagem, de Goiânia até lá nessa cidade lá, né? Peguei o ônibus, cheguei lá cedinho, assim, fui lá conhecer, fui lá conversar, a prefeita me deixou umas 8 horas sentado lá na cadeira, esperando eu falar com ela lá, aquela coisa maravilhosa. Só que quem estava assessorando ela lá, na verdade, secretários, eles me levaram lá no lago, o lago era pertinho, 8 quilômetros de asfalto até na beira do lago. Aí eu conversei com os caras, vi uns pescador artesanal lá, colônia de pescador, e eu com a minha carinha linda de 23 anos de idade lá, assim, né, olhando aqueles caras brutos, aqueles caras de beira de lago, aquele negócio assim, gente do céu, o que eu tô fazendo aqui, né? Rodado, perdido, beleza, né? Cheguei lá e conversei com ela falou assim, não, é assim assado, o projeto é para tocar 4 municípios, mas a gente vai começar com esse daqui, e a gente tem que fazer isso. Beleza, eu conversei com ela, fui para lá, e aí, respondendo a sua pergunta, Paulo, para mim, o mais complicado, na verdade, foi cortar laços com família. Olha. Entendeu? Porque eu morava dentro da casa dos meus pais, e eu precisava sair de lá para ficar 300 quilômetros de casa, mas dava 6 horas de viagem, morava em hotel, tinha que fazer um monte de coisa, o salário era pequeno. Mas o que acontece? Eu tinha essa vontade de sair para ir para campo, eu gostava muito de campo, eu achava muito massa ficar a campo assim. Eu falei assim, eu vou para dentro desse negócio aí, quero ver o que vai virar essa parada aí. E foi mais ou menos assim, essa chegada, tem muita coisa depois disso, mas foi mais ou menos essa transição. Assim, para mim foi muito bacana, por quê? Principalmente porque chegou num momento onde eu estava, vamos dizer assim, preparado. Por quê? Como assim? Você está com 23 anos de idade, você vai falar que você está preparado? Só que o meu primeiro ano, que eu fiquei praticamente morando no setor de piscicultura, os últimos 6 meses foi só com tanque-rede. Entendeu? A gente os primeiros tanque-rede, a gente construiu na mão os tanque-rede, colocamos, trabalhamos com umas 4, 5, 6 espécies lá. E aí os caras me ligam para trabalhar com o quê? Um tanque-rede. Então, assim, isso aqui estava na minha cabeça. Eu estou preparado para fazer esse negócio aqui, né? Então, fui para lá muito por conta disso, para conhecer o mercado, e acabou que era para eu ficar 2 anos, eu fiquei 11 lá nesse lugar. Nossa! Paulo, é muito legal ouvir isso, né? Dá para ver que realmente piscicultura faz parte, desde o primeiro passo que você deu aí, já tem a piscicultura, né? Mas a gente tem certeza que não foi fácil, né? Assim como tudo na vida, não foi fácil. E falando nisso, Paulo, conta um pouco pra gente uma situação assim que talvez você passou, que aquilo pegou para você, aquilo foi uma situação talvez de decepção ou frustrante, e uma de conquista também, né? A gente não quer só ver coisas ruins, então... Vou contar. Rapaz, eu sou cheio dessas histórias, rapaz. Se você precisa de 30 minutos, a gente conversa 1h30 folgada aqui para poder fazer isso aí. Dá para fazer uns 3 episódios desse podcast aí, ó. Fazer parte 1, 2 e 3, né? A parte 1, 2 e 3, exatamente. Vamos fazer aí uma maratona aí de podcast. O pessoal vai maratonar no final de semana. Exatamente. Então, assim, parte difícil, né? Voltando àquela coisa que eu contei para minha xarapa, Paula, que é o seguinte, cortar laços com pai e mãe. Com pai até que não, porque meu pai e meu avô, então a figura masculina para mim, foram os meus maiores incentivadores. Mãe e avó foram as que mais me puxavam para cá. Olha o que eu cheguei a escutar delas, né? Na época, eu acho que era uns R$1.200 na época o salário, e era só isso que eu recebia, tinha os descontos na carteira, e eu tinha que me virar, não tinha ajuda de custo, não tinha nada. Só de hotel eu pagava R$300 por mês.
Né, olha que doideira, né? Você pagava R$300 por mês, hoje 2 diárias no hotel é R$300. Tanto que... Depende do hotel, senão é meia diária. Depende do hotel, né? Exatamente. Então, assim, aí cortar laço, história mais complicada. Por quê? Porque quando minha mãe ela tinha muito medo de estrada e muito medo de água. Ela tem até hoje. E eu fui morar a 300 quilômetros de distância e trabalhar com água, no maior reservatório de volume de água da América Latina. A paz no coração da tua mãe estava instaurada. Estava lá, né? Foi aquela coisa, aquela maravilha. A ponto dela chegar em mim, ela e minha avó chegarem em mim, me chamar para conversar, né? Falar assim, não queremos que você vai trabalhar lá. O salário que você vai receber lá, a gente paga para você ficar morando aqui dentro de casa. Olha só. Olha como é que chegou a situação para mim. Aí eu, porra, né? O que é isso? Por que vão falar desse jeito assim comigo aqui? Eu tô pensando em sair, tô querendo parar de dar trabalho aqui dentro de casa, parar de gastar dinheiro deles aqui dentro de casa aqui. Eles estão querendo que eu fique mais, né? Meu pai e meu avô chegam em mim, olha assim e fala assim, pois a gente te leva lá, para você ir lá, para fazer... E aí, duas mulheres falando que era para ficar, 2 homens falando que me levava para lá. Como eu fui o que decidiu, eu era homem, eu fui pro lado dos homens, entendeu? Para honrar, né? A maioria vence. A maioria vence. Então, foi bom, foi para lá, foi bom. Meu pai era representante comercial, ele conhecia a região para lá, me levou, me deixou lá. As pessoas, como eu falei para vocês, eu conheço as pessoas, era muito gente boa. A própria prefeita, depois eu fiquei amigo dela. Mas, assim, essa foi uma parte difícil, uma das partes difíceis, Lucas. Uhum. Já emendando a segunda difícil, que foi, tipo assim, eu cheguei lá no dia 13, de 11 a 13, eu não lembro aqui agora, de 11 a 13 de fevereiro de 2005, foi meu primeiro dia lá, foi um desses 2 dias, fugiu aqui agora da memória mesmo. Eu sei que aí eu falei assim, nossa, cheguei, vou trabalhar, aquela coisa toda, estudei o projeto inteirinho, tudo que tinha que fazer, tinha que capacitar pescadores artesanais, produtores rurais, gente que era de movimento social, assim, para produzir o peixe no tanque-rede lá no lago. Então, eu ia ensinar eles. Estava super empolgado para fazer isso, porque eu já fazia isso na época que eu era estagiário, na época que eu era... Como é que é aquele que ajuda o professor? Como é que chama? Monitor? Monitor, exatamente. Eu era monitor, eu era esses negócios todos, eu já fazia isso, né? Dava aula na especialização para os alunos da graduação também, né? O professor colocava a gente para poder dar aula. E aí eu falei assim, não, vou dar aula, vai ser muito massa, né? Aí no segundo dia de trabalho, o cara chega em mim, meu chefe, né? Chega em mim e fala assim, joga uma papelada em cima da mesa, assim, blá! Eu olhei assim, ué, o que é isso? Aí ele, então, você vai ter que licenciar essa parada aí desse projeto aí, senão a gente não recebe o resto da verba do processo. Eu tinha uma parada assim, fazer o quê, cara? Licenciar? Sério, eu não vi isso na faculdade não, mano, eu não sei o que é esse negócio aí não, eu não sei licenciar, não sei... Cara, eu nunca nem ouvi falar disso aí. Para falar que eu nunca vi falar, meu professor da especialização falou que ele faz a licença de um projeto lá da não sei aonde. Mas ele nunca falou. Eu vi superficialmente algo sobre isso daí. Aí ele olhou para mim assim, e isso é uma das coisas que mais marcou na minha vida, né? Olhou na minha cara e falou assim, te vira, você não é caixote. Eu falei assim, porra, velho, agora o cara me arrebentou aqui agora, né? Eu olhei e falei assim, cara... Aí eu falei assim, mas como é que você quer que eu faça isso? Ele, rapaz, se você não fizer... eu não recebo a próxima verba do convênio e eu vou ter que demitir você. Nossa. Entendeu? Então eu falei assim, agora é fazer. Eu fazer, não tem jeito, cara. Você tem que ter uma reação rápida quando vem um acontecimento desse, né? Eu tava ali, segundo dia de trabalho, eu tava visualizando eu lá, dando palestra, falando para muita gente, rodando lago, pescando, tudo. Eu falei assim, cara, o cara já no segundo dia já me corta meu sonho aqui desse jeito, já roda lá embaixo, assim, já mete o facão lá na raiz, lá. Quer saber? Eu vou fazer esse negócio acontecer aqui, que eu não quero nem saber, cara. Eu vou virar do avesso e vou fazer esse negócio acontecer aqui. Então, tem uma causa muito forte. Pô, eu queria, primeiro, imagina, eu voltando para casa da minha mãe, ela falou assim, não te falei que você não dava conta? Eu te falei que aquilo não era para você? Eu te avisei. Cara, eu não sou tão incompetente assim. Pô, eu sou bom no que eu faço, assim. Eu tenho que saber fazer esse negócio aqui, né? E aí foi. Cara, hoje eu te falo que eu devo ser um dos caras que mais licencia piscicultura no Brasil. Começando com essa parada lá. Tanto que eu dou curso de licenciamento ambiental para técnicos, para profissionais do agro hoje. Né? Que legal. Pô, que legal. Eu dou curso disso, cara. Então, essas foram 2 coisas que me marcaram bastante. Posso falar mais uma?
Pode, claro. Deixa eu só fazer um gancho, porque a impressão que eu tive que, nesse contexto foram coisas que te impactaram, mas serviram como incentivo, né? Agora, eu tô curiosa com alguma questão assim do tipo, nossa, eu me frustrei com isso porque realmente a coisa não deu certo. Porque a gente sabe que todo profissional tem isso, né, Paulo? Que chega uma hora que você fala, eu tenho que admitir que não funcionou, não deu certo, vamos partir para outra. Eu queria ouvir uma história dessa. Vou contar ela agora, então. Não era nem a que eu ia contar, não, mas vou contar ela aqui agora, então. A primeira compra de peixe, né, para o projeto, ela veio de São Paulo. Então, o peixe saiu de São Paulo para chegar em Goiás. Ele demoraria umas 18 horas de viagem. E aí eu fiz tudo certinho, tudo organizado, fiz a compra, procurei o melhor que poderia fornecer para a gente no momento, tal, não sei o quê, passei para o cara, ele olhou e falou assim, é para comprar desse cara aqui mesmo? Chefe, né? Sim, chefe, pode comprar desse negócio aí que não vai ter erro, não. Fiz a minha pesquisa no mundo inteiro, assim, para poder achar esse cara para comprar. Aí ele pagou. Aí, beleza. Não. Aí fizemos todo aquele auê, aquele negócio, inauguração, e a cidade inteira, e ônibus levando gente para a beira do lago, para ver esses peixes chegando, não sei o que, ppp. Eu dormi na beira do lago, numa rede, passando um frio do caramba lá, assim, na beira do lago, mesmo assim, para esperar esses peixes chegar, porque eu não sabia que hora que ia chegar. Até porque eu falei assim, não, eu fiz tudo certinho, vai chegar, o peixe vai chegar às 7 horas da manhã, a gente vai colocar os peixes na água, vai colocar as criancinhas das escolas municipais para mexer com esses peixes. O cara me liga lá no meio do caminho, lá assim, ô, o que foi, velho? Cara, os peixes morreu tudo. Eu falei assim, quê? 40 mil peixes, morreu tudo, que jeito, cara? Cara, morreu tudo, os caras fizeram uma cagada ali, não depuraram esse peixe, não sei o que, o que eu vou falar pro cara agora? O que eu vou falar pro meu chefe agora? Eu falei assim, cheguei nele, e aí, velho, cadê os peixes e tal, não sei o quê, nós estamos esperando aqui, já tá descendo os ônibus da prefeitura, tudo. Eu falei assim, então, deixa eu te falar, eu chamei ele para um cantinho assim, ó, os peixes morreu. Eu, quê? Morreu que jeito, rapaz? Você não falou que era os melhores que tinha que comprar, era desse aí, eu paguei caro no cada peixe desse aí que tava chegando, como é que você faz um trem desse comigo? Aí eu falei assim, cara, não foi eu não. Foi você sim, você que indicou os caras para comprar, como é que não é você? A responsabilidade é sua. Aí eu falei assim, tá vendo? Me lasquei. Né? Eu segurei aqui 9 meses aqui, agora amanhã ele me manda embora. Aí eu expliquei de novo para ele, ele falou assim, e agora? Eu falei assim, deixa eu explicar. O cara vai repor os peixes, eu já falei com ele. Foi cagada da empresa, ele vai repor os peixes. Então, beleza, então vai ser para que dia? Ele falou assim, depois de amanhã o cara tá aqui. Falei, então tá bom, beleza. Depois de amanhã, Paulo. Aí, depois de amanhã, organiza tudo de novo e vai, mexe, vira e volta, aquele PT todo. O cara tá entrando no estado de Goiás, os peixes morrem tudo de novo. Os peixes morrem tudo de novo. Parece sacanagem, parece mentira, mas os peixes morrem tudo de novo. Eu não dou conta de falar com o cara de novo agora eu não vou dar conta de falar com ele. Como é que eu vou falar que esse cara matou os peixes de novo? Aí eu não sei o que aconteceu, parece que o cara não tinha trocado a água, ou parou de soltar o oxigênio dentro das caixas de transporte. Os peixes morreram, o cara foi trocar a água. Aí eu cheguei no cara de novo. Falei assim, cara, ele aí, cadê o cara? Não me fala que os peixes morreram de novo. Não, você tá com cara de bosta, fala isso. Aí eu falei assim, morreu, cara. Parece piada, né? Mas não é. Ele falou assim, cara, eu vou te arrebentar, cara. Como é que faz? Tá vindo prefeito de fora, cara. Tá vindo prefeito rodando 400 quilômetros para ver esse negócio aqui. Eu falei assim, fala para ele voltar, que não vai rolar, velho. Ele falou assim, não tem jeito dele voltar, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui. Aí, o que a gente fez? A gente, para fazer agora... Ah, tá. Aí esse cara falou assim, eu vou demorar uns 15 dias agora para poder organizar essa viagem, porque eu vou ter que planejar ela. Só que aí a gente já tava com o quê? A gente já tava com um ministro marcado para descer lá, governador do estado, pampeiro armado. A gente pega um carro desse consórcio intermunicipal, a gente roda 400 quilômetros para chegar lá no Distrito Federal, ali no entorno de Brasília, a gente compra uns 4 mil peixinhos só, vem trazendo numa estradinha, viajando à noite, trazendo esses peixes, para no outro dia chegar, esses peixes tá lá, e a gente colocar só 4 mil peixes para fazer florear que estava inaugurando o projeto, porque os peixes só iam chegar 15 dias depois. A gente teve que fazer isso tudo, armar esses negócios para poder fazer. Eu vou falar a verdade para você, viu? Foi esquisito demais, né? Assim, era para ser uma situação triste, mas do tanto que vocês riram, assim, foi até engraçado, assim, né? Porque não tem como. É que não foi com a gente, né? Vocês não estavam rindo. Eu confesso para vocês aqui que eu passava a noite, a primeira vez que morreu, mas na segunda noite eu chorei de desesperado lá, porque eu estava dormindo numa balsa, na beira do lago, enrolado numa capa de chuva. E o vento frio que estava lá nessa época, você não entende, chuva, aquele PT todo, eu só numa rede fininha, enrolado num negócio assim, eu falei assim, gente, isso aqui não é possível que eu tenho que passar por isso aqui. É toda uma situação dramática, assim, né? Uma cena de filme mesmo e tal, e daí acontece isso 2 vezes.
Eu acho que é para colocar à prova a tua capacidade de conhecimento ali. Fala, meu Deus. Exato. E a vontade de ficar nessa área, né? E a vontade, né? A persistência de fazer acontecer aquilo, porque tinha tudo para eu jogar para cima. Ó, já começou com o cara querendo que eu fizesse o licenciamento ambiental. Gente do céu, com 24 anos fazer licenciamento ambiental. Foi, sei lá, foi porque era para ser na minha história isso aí mesmo. Depois morre esses peixes tudo. Depois isso, depois aquilo. Nossa, ó. Aí um projeto que era para durar 2 anos, por conta de atrasos, por conta de coisa assim, por conta do próprio licenciamento, que era um processo muito mais demorado na época do que ele é hoje, a gente acabou ficando 5 anos tocando esse processo e fazendo 5 municípios. Então ainda fizemos mais um município, foi espetacular o resultado, foi incrível, saiu nas manchetes, veio gente de outros países para poder conhecer lá, para ver com a gente. Então, assim, na verdade, eu precisava passar por isso tudo para me tornar o profissional que eu me tornei hoje. Né, para me tornar esse profissional nessa área hoje. Só não comprou mais peixe daquele cara. Não, aquele cara quebrou, ele sumiu do mapa, porque aquele cara, eu vou falar a verdade pra você, pelo amor de Deus. Mas eu queria comprar muito de outro cara, que inclusive é um cara conterrâneo de vocês aí, eu queria muito comprar dele, só que na época ele estava sem peixe. Eu conto essa história para ele depois, ele chora de rir da história desse cara. E só para concluir essa história, antes de você contar uma conquista, boa, né? Isso, e ele entregou os peixes 15 dias depois? Entregou, 15 dias depois, Bárbara. É verdade, né? Ele entrega, os peixes chegaram de lado, assim, lá dentro do saco. Tá faltando assim, mais 1 hora eles morriam de novo. Com medo de morrer, já chegaram. 1 hora eles morriam de novo. Esses peixes chegaram, a gente desesperou para jogar esses peixes na água. Quase que não faz a adaptação do jeito certo lá, aclimatação, e colocou, beleza. Salvou, morreu. Ó, dos 40 mil, uns 10 mil morreram ainda, viu? Depois que a gente já colocou. Mas salvou. Mas uns 30 mil a gente salvou. O cara era um assassino de peixe. Não, eu acho que era a primeira vez que ele estava vendendo peixe para fora do estado. A primeira e a última, né? Não foi mais para esse cara, tanto que ele quebrou, nem existe mais. Olha só. Bom, vamos de conquista. Conquista, né? Então, conquista foi o quê? Foi eu apresentar, deixa eu ver aqui, quer ver? Nossa, aí para escolher conquista, vamos lá. Foi todo o resto, né? Porque... tirando isso, tirando a parte ruim, o resto foi tudo conquista. Os peixes chegando vivo foi a primeira conquista. Os peixes chegando vivo, a gente fazendo o Festival do Peixe lá na região, trazendo pessoas para poder conhecer, a gente trouxe chefes de gastronomia para poder fazer pratos especiais, a gente treinou merendeiras na cidade, das escolas públicas, para poder fazer peixe para as crianças, porque como era um projeto do governo federal, o peixe não podia ser vendido, ele só era doado para esse tipo de instituição. E aí a gente fez essa movimentação em todas as cidades, a gente fez um festival, fez essa festa, foi muito massa, veio gente do Brasil inteiro e de fora para poder conhecer o processo, me ajudou bastante na minha evolução enquanto profissional e principalmente, né, se eu posso deixar uma dica para vocês, é fazer network. Isso é fundamental para o desenvolvimento profissional. Você não precisa ter o telefone do ministro. Você precisa ter o telefone de 2 caras que chegam no ministro de alguma forma. E aí você vai falar com o ministro. Tá? Aconteceu isso comigo agora, recentemente, para uma demanda do setor. E, inclusive, com esse ministro que já estava presente aí, com o ministro André de Paula, conseguimos fazer contato com ele para atender uma demanda do setor. Então, assim, eu não conseguiria isso sem o network que a gente conseguiu até hoje. E eu fiz muito isso em toda essa minha evolução. Além disso, por estar na área, por desenvolver, eu consegui também participar de alguns movimentos que deram mais notoriedade ao trabalho, como, por exemplo, eu me tornei presidente da Associação Goiana de Piscicultura, eu me tornei presidente da Comissão de Aquicultura da Federação aqui do Estado, eu peguei uma cadeira na Comissão Nacional de Aquicultura, eu fui coordenador de Pesca e Aquicultura do MAPA, aqui em Goiás, um tempo. Então, assim, fui consultor do Sebrae também, e isso tudo... Tipo assim, eu não chegaria nesse lugar se eu não tivesse passado cada escadinha dessa no meio. Então, eu considero muitas conquistas nisso daí. Consegui resolver Minha vida está sempre ligada com o processo, com pepino, né? Com resolver pepino, porque processo de licenciamento, né? Teve um ano, 2015, acho que foi 2015. 2015 parou de licenciar tilápia no estado de Goiás. E aí eu falei assim, mas que doideira é essa aqui? Como é que para de licenciar tilápia no estado? O carro-chefe do estado vai parar de mexer com ele agora? E aí, mexe com briga política, aquele negócio todo. Durante um ano, eu ficava uma vez por semana. Aí você vê quando o cara é compromissado. Uma vez por semana, eu pegava meu carro, saí lá de onde eu morava, rodava 300 quilômetros para estar ou em Goiânia ou em Brasília. Eu fiz tanto isso que eu já chegava direto no gabinete do vice-governador, que ficava em Goiânia, e eu chegava direto no gabinete do ministro da Pesca, para falar com eles. Assim, cara, vamos resolver essa parada aqui, entendeu?
senão não vai funcionar, cara. E aí foi a ponto de os caras não querem me ver mais. Onde eu entrava nos órgãos, ele falou assim, puta, lá vem um cara chato. Você de novo. Você de novo aqui, cara. Pelo amor de Deus. E aí, mas resolveu. Entendeu? Resolveu. Então, assim, hoje eu tenho essa representatividade, tem essa questão. Então, assim, eu tive muitas conquistas desse jeito na vida. E muito pelo que eu entreguei, tá? Então, assim, eu tô sempre colhendo aquilo que eu plantei. Então, eu tô sempre colhendo aquilo que eu plantei. Eu não tenho como colher laranja se eu plantei banana lá atrás. Então, se eu tô colhendo hoje isso, é porque muito do que eu fiz... Eu não sou o cara que acertou tudo na vida, jamais. Errei muito, contei alguns erros aqui para vocês. Já matei muito peixe na minha vida. Já errei processos de licenciamento no início, onde eu perdia prazo. E aí eu tinha que tirar do meu bolso para poder pagar uma nova análise da vistoria, porque eu tinha perdido prazo, não tinha organizado isso daí. Mas isso foi a escada que foi me trazendo até no momento de hoje, por exemplo, da curso de licenciamento ambiental para o Brasil inteiro. Sim. Que legal. Acho que até o reconhecimento, né, pelo teu nome, que hoje deve estar muito vinculado com a piscicultura, acho que isso também é bem gratificante para a gente quanto profissional, né? Para mim é super, super gratificante. Por exemplo, ano 2013 ou 14, eu não lembro, eu fui convidado para ser palestrante num dos maiores eventos do Brasil, que é a Aqui Show. Não sei se vocês já ouviram falar, que acontece em São Paulo. Já fui palestrante lá. Eu organizava as missões do Sebrae Goiás para Paraná. Já fui 2 vezes levando piscicultores daqui para fazer missão de benchmarking no Paraná. Então, a gente levou umas 80 pessoas daqui para lá em 2 missões. Paraná, Ceará, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, São Paulo, já fiz muito isso. Então, você acaba ficando vinculado. Na verdade, eu fui palestrante 2 vezes. Na Aqui Show do ano passado, em São José do Rio Preto, eu fui apresentador de um dia de palestras lá, assim. E não tem jeito, a gente acaba fazendo o que tem que acontecer. E outra conquista aqui, teve uma outra que foi muito bacana, né? Essa mexeu demais comigo, assim, porque até 2020, até o final de 2019, vamos dizer assim, eu só fazia atendimento presencial. Então, assim, eu devia ter, sei lá, mais de 5 mil piscicultores que eu já tinha atendido, produtores, assim, na minha vida inteira, né? E eu achava isso muito. O tanto de 18 anos trabalhando, 18, não dá mesmo, não, 13 anos atender 5 mil pessoas, assim, considerando que eu atendo uma cooperativa, a cooperativa tem 100, 200, uma associação, uma colônia de pescadores, né? Então, eu atendi isso aí, eu achava muito. Aí, hora que veio a pandemia, eu estava com 3 cursos presenciais aqui na minha cidade, fechado, para poder fazer esse negócio. Falei assim, e agora, né? Como é que eu vou atender meus piscicultores aqui? Como é que os caras vão ficar? Eu não posso ir lá, eu tenho que ficar quieto dentro de casa, a minha esposa grávida, o que eu vou fazer aqui agora, né? Aí a gente tem um outro trabalho do lado do desenvolvimento pessoal também. E lá era super comum, antes da pandemia, evento online, workshop online, live, não sei o quê, papapá, treinamento online. Aí eu olhei para ela assim, era março, tá fazendo quase 3 anos, era março de 2020, a gente aqui parado dentro de casa, eu falei assim, o que eu vou fazer, gente? Minha esposa é concursada pública na UEG aqui, mas eu tinha que fazer alguma coisa, né? Não dá para ficar nas costas da mulher, né? Desse jeito assim. Aí, eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? O que você acha, né? Perguntei pra ela, o que você acha de eu fazer? A gente vê os caras fazendo live, a gente vê os caras fazendo isso aí tudo. O que você acha de eu fazer um live com o pessoal que eu conheço? Ela, você conhece todo mundo? Faz então. Network, né? Você conhece todo mundo, fala com todo mundo. E aí eu fiz, no final de março, acho que foi 30 de março, 31 de março, não lembro. Eu fiz uma live com o Altemir Gregolin, que eu acho que é do Paraná aí também, né? Não sei se ele é do Paraná ou de Santa Catarina, fiquei na dúvida aqui, ex-ministro da Pesca e Aquicultura. Como eu trabalhei muito com ele na época, lá, fiquei super amigo dele. E aí eu liguei para ele e falei assim, ô ministro, o Gregolin, é o seguinte, eu tô querendo fazer uma semana de lives aqui e você tem que ser meu primeiro convidado pra gente conversar de peixe aqui, cara. Aqui eu topo, tal, não sei o quê, vamos conversar, tal. Beleza. Aí liguei pro Fábio Sussel, do Vai Aqua. Não sei se vocês já viram esse canal no YouTube, um canal muito bacana do pesquisador Fábio Sussel, que trabalha muito com lambari. E aí eu topo. Aí eu liguei para mais quem? Quem foi o outro cara? Esqueci aqui agora. Foi 3 ou 4 aqui agora. 1, 2, 3. Aí eu fiz uma com uns consultores amigos meus aqui, que eu fui banca deles na especialização e no mestrado também, né? Aí liguei eles para poder conversar, falar esse trem tudo. Aí beleza. Aí marquei, né? Meu Instagram tinha 600, 700 pessoas, não lembro.
marco de fazer essa parada, divulgo para cima e para baixo que eu vou fazer esse negócio. 500 pessoas na minha live, 600 pessoas na live, o pessoal da piscicultura nunca tinha visto isso na vida. Quem é esse cara que tá lá? O cara tá lá do Goiás, não é nem dos estados mais produtores de peixe, o cara tá conversando com todo mundo e falando de peixe na internet. O que é isso? Aí o povo veio olhar, veio conhecer. E aí eu fiz essa primeira semana, foi absurda a participação. Aí a minha esposa olha e fala assim, você não conversou com nenhuma mulher, né? Aí eu falei assim, é verdade. Vamos embora fazer uma semana só de mulher agora? Na sequência. Vamos embora fazer uma semana só de mulher agora? Ué, então faz, você conhece todas as mulheres que mexem com peixe no Brasil aí, vai fazer, ué. Beleza. Chamei a professora Maria Célia do Calnesp, chamei a Juliana, da diretora de Águas da União, chamei a Marilsa, que é presidente da Peixe SP, e chamei acho que foi a Adriana, que é uma que trabalha com bioflocos lá no México, para poder conversar e fazer. Mas foi só o dobro de gente que entrou nas lives, entrando e conversando, e eu falei assim, rapaz... Aí eu invento de fazer um e-book com um resumo das lives inteiras para mandar no e-mail desse povo. Você imagina eu ficar varar a madrugada depois que acabava, escutando a live inteirinha para fazer esse negócio tudo. Beleza. Aí foi quando o pessoal começou a falar assim, mas você conhece todo mundo, você fala de piscicultura assim tão fácil, você não dá curso de peixe, não? Aí foi bem no final de semana, né? Eu falei assim, cara, eu tava com 3 cursos fechados aqui, mas é presencial, como é que eu faço para mudar para online? Aí eu olhei e falei assim, mas é mudar para online. Eu tenho os slides prontos, eu tenho os negócios tudo pronto, eu vou estudar, como é que eu jogo isso? Aí eu vou fazer uma transmissão ao vivo. Aí fomos estudar um pouquinho desse negócio de live, de marketing digital. Aí que eu fui entender, eu falei assim, gente, tô com tudo na mão para poder fazer esse negócio acontecer. Não tem por que não fazer. Aí fiz uma outra de 5 dias seguidos e abri inscrição no último dia, para fazer inscrição para o curso. Gente que nunca me viu na vida do Brasil inteiro começou a comprar o curso, começou a fazer comigo o curso. E o mais massa, eu vendi o curso, e o curso era ao vivo. Então eu não precisava gravar nada no início, eu ia fazer ao vivo. Que então, legal. A gente estava aqui, então eu fazia 2 aulas por semana. Até me xingaram demais da conta quando eu falei assim, aprenda piscicultura em 4 semanas. Era o primeiro curso que eu inventei. Aprenda piscicultura em 4 semanas. Eu lembro perfeitamente de um comentário de uma engenheira de pesca, de aquicultura, não sei, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não lembro. Quem é você para ensinar piscicultura em 4 semanas se a gente passa 4 anos na faculdade e não aprende essa disciplina? E, ué, por que você não fez o curso comigo? Faz o curso comigo, você vai aprender em 4 semanas? Aí foi muito massa, foi muito legal. Hoje eu estou com mais de 500 alunos no Brasil inteiro, né, nessa evolução. Hoje eu não tenho só um curso de piscicultura, hoje eu tenho uma esteira de produtos para atender de forma online, tanto o produtor quanto o profissional que trabalha com isso, fazendo mentorias, trabalhando com curso, com treinamento com esse pessoal e fazendo consultoria online em pisciculturas. Esse é o que para mim foi uma das maiores coisas assim, que eu não imaginava que poderia existir. Mas se hoje a gente faz até consulta por plano de saúde online, se você abre o olho assim lá na tela, o cara fala se está com isso, se está com aquilo, se ele faz isso, se o cara me falar que o peixe dele está dando rodopio lá no tanque, eu vou saber o que está dando de problema lá. Pô, fiz isso minha vida inteira, porque se o cara olha no meu olho e fala, eu vou olhar na água, eu vou saber também como é que está o negócio. Conquistas lá. Na pandemia, muita gente em muitas áreas teve que se reinventar, né, para não ficar parado e não acabar perdendo o que já tinha. Mas voltando um pouquinho para a nossa área profissional, conta um pouquinho para a gente como que é a questão de remuneração para o piscicultor ou para quem dá consultoria, trabalha nessa área, porque a gente vê que existem diferenças quando a gente trabalha com produtividade ou quando a gente trabalha numa empresa fechada. Como que funciona mais ou menos isso? Bacana, Bárbara. Posso completar a pergunta dela, antes de você falar? É a remuneração para o zootecnista. Qual pode ser a remuneração média? Tá. Vamos lá. Eu, então, falei para vocês que foi o meu primeiro salário, né? No meu primeiro emprego lá, que foi bem curtinho. Eu ainda tinha que ir todo final de semana, eu tinha que pegar um ônibus para ir e voltar para terminar de assistir as aulas, então não sobrava dinheiro para mim naquela época lá. Então, eu comecei a ter que me virar e fazer mais coisas, porque senão não ia ter dinheiro nem para namorar. Quando eu chegava lá no final de semana, lá em Goiânia, lá, né? O namorado queria sair, poder assistir um cinema, né? Só com o dinheiro que eu recebia lá não tinha jeito. Aí comecei a fazer outras coisas, outros tipos de trabalho, além era me permitido fazer isso. Mas o que eu vejo hoje? Vocês perguntaram para o cara mais otimista do Brasil para falar que o zootecnista tem que trabalhar com piscicultura. Tá? Por quê? Já pega a chave aí, o zootecnista tem que trabalhar com piscicultura. Sabe por quê?
porque é onde tem menos zootecnista trabalhando, é onde tem menos médico veterinário trabalhando, é onde tem menos profissional do agro trabalhando, é na piscicultura. E é onde tem uma demanda gigantesca por esse tipo de trabalho. Vocês que estão aí no Paraná, então, pelo amor de Deus, o estado do Paraná, ele dá show de produção de peixe, ele dobra o segundo lugar, isso é um absurdo. Até o Pará começar a produzir de forma ordenada, e ninguém segura o Pará, porque lá tem água demais e lá é quente. Mas até lá, o Paraná vai dominar isso daí para frente. Então, assim, se fosse hoje, assim, eu estivesse saindo da faculdade, eu ia dar um jeito de ir nessas empresas, ir nesses locais. Talvez no início você não vai ter a remuneração dos seus sonhos, ou o piso salarial ali, para você desenvolver sua atividade da maneira correta. Sei lá, se ele ia estar aí uma faixa aí de R$2.000 a R$2.800, talvez seja. Eu sei que isso é para um recém-formado, então, ele pode olhar de duas formas, né? Ele pode olhar assim, puxa vida, né? Já vou sair ganhando R$2.500, que bom, vou organizar para poder eu ir crescendo e fazer mais coisa para poder melhorar e tal. Ou ele pode sair e falar assim, R$2.500? Ah, não, um pouco demais da conta, vou continuar aqui debaixo da saia da minha mãe aqui de boa, não tem que trabalhar, não tem que fazer nada aqui, e vamos ver o que vira. Daqui a pouco aparece uma outra oportunidade aí. E eu te garanto que essa oportunidade dela não aparece assim do nada, não. Entendeu? Você tem que plantar para ela acontecer lá na frente, para você colher. Então você tem que se inteirar, você tem que se desenvolver, você tem que aprender novas habilidades. Se você achar que só o que você aprendeu na faculdade vai fazer você ficar rico lá na frente, eu acho muito difícil. Você tem que aprender muitas novas habilidades, você tem que treinar muito você, como que você vai se comportar em situações adversas, para você realmente ter para você sobressair, para você não ser mais um ali na multidão. E aí sim, mais um na multidão é o quê? Aquele cara que, se o cara oferecer 1.200 para ele vai. Aí tem um cara que é diferenciado, que faz isso, que resolve isso, que atua nisso, que mexe com isso daqui e tal, isso aqui, esse cara aí já dá para ele ser um gerente, já dá para ele ser sei lá, algum outro cargo aqui superior e receber um pouco mais. Por questão de produtividade, para mim não existe outra coisa que comparar na piscicultura, nem por metro quadrado, nem por metro cúbico. É muito que a gente produz. E o zootecnista, ele é o profissional que faz alimento virar alimento. Ele pega a matéria-prima ali da ração e coloca na boca dos animais, e esses animais viram alimento para o ser humano. Então, assim, é um profissional indispensável para a alimentação humana. E é um profissional que sabe fazer isso com maestria. Então, assim, se realmente se destacar, se der o seu melhor, o que é dar o seu melhor? É fazer aquilo que você nunca fez para aquele negócio dar certo. Entendeu? Às vezes quando a gente fala assim, eu vou dar o meu melhor para aquilo acontecer, mas você fala porque você ouve todo mundo falando que vai dar aquilo melhor e você não sabe realmente o que é dar o seu melhor. Dar o seu melhor é fazer aquilo que você nunca fez na sua vida para alguma coisa acontecer. E aí sim, você está movimentando para que alguma coisa você colha lá na frente. Tá? Eu desconheço outra atividade que possa ser tão bacana para o zootecnista quanto a piscicultura. Talvez, se ele for formulador de ração, aí ele vai ganhar dinheiro demais. Se ele for muito bom para formular ração, se ele souber pegar todos os ingredientes, misturar lá com microminerais, aí ele vai ficar recebendo proposta de 20 mil, de 30 mil, de 50 mil de fábrica de ração para ele fazer aquela ração sair perfeita. Talvez esse seja o profissional que mais, talvez o profissional mais desejado. E aí, pareado com esse daí, eu colocaria o profissional que trabalha com licenciamento ambiental. Por quê? Licenciamento ambiental já é um bicho de 119 cabeças, entendeu? Fala de licenciamento ambiental, primeiro o cara não quer licenciar, o cara acha que não tem que licenciar, e que licenciamento é burocrático, e que isso, aquilo, beleza. Só que eu faço uma conta minha, por cima, deve ter aí umas 200 pessoas no Brasil que trabalham com licenciamento ambiental, somando todos os profissionais que fazem um serviço bacana, deve ser uns 200 no Brasil, para atender uma demanda que é absurdamente fora do normal, que passa de 180 mil pisciculturas que precisam ser licenciadas. Se a gente for fazer conta, não vou nem tomar mais tempo, se a gente for fazer conta aqui, é absurdo, o cara, não dá nem para você fazer conta assim, básica, de quanto que resolve isso. E isso não se ensina, tá? Isso não se ensina dentro da faculdade. E é comum, é difícil você pegar uma DCN que fala que tem que ter licenciamento ambiental ali naquela parada. Até porque é uma outra realidade, tá? É uma outra realidade. Então, o profissional que ele se capacita que ele desenvolve habilidades em áreas onde a concorrência ela é menor, a possibilidade dele navegar em águas tranquilas por um bom tempo é muito maior. Olha, o que eu vejo de pipoca acontecendo, de produtor tendo problema,
de órgãos de extensão, precisando de pessoas para poder desenvolver projetos. Toda hora, quando você está no meio, quando você está naquele meio, você recebe informação daquilo todos os dias. Quando você não está no meio, você acha que aquilo não acontece. E está tudo certo, é o ambiente onde você se encontra. Então, assim, eu acredito que se a gente entender o ambiente onde a gente está, a gente pode potencializar todos os nossos resultados, inclusive ganhos financeiros dentro da profissão. Se eu ficar rodando com aquela turminha lá da faculdade, que só quer dar bicuda em pedra, só quer mascar fumo, só quer fazer uns negócios assim que não vai para frente, e nada contra quem masca fumo, porque eu já masquei também, né? Só que o que acontece? O que acontece? Ou você toma atitudes na sua vida, decisões na sua vida, que vão te levar até o objetivo que você tem, e se esse objetivo não tiver muito claro para você na sua cabeça, você esquece, que você não vai atingir ele nunca. Eu estou falando que estou sendo bem sincero. Ou ele tem que estar bem claro, ele tem que estar assim, ó. Ele tem que estar aqui, ó, na tela do seu celular, o que você quer daqui 10 anos para você. Ou a curto prazo, daqui 2 anos, o que é que eu quero? O Lucas, por exemplo, o Lucas ele quer pular de paraquedas daqui 2 anos. Então ele tem que ter aqui uma parada do cara pulando de paraquedas e sorrindo, ele vai olhar para esse celular todo dia. Cara, daqui 2 anos eu pulo de paraquedas aqui, eu vou andar de parapente, sei lá, vou fazer alguma coisa. E aí, o que acontece? Toda vez que alguém chega no Lucas e fala assim, cara, vamos embora ali, tem uma balada assim, poperô, tocando ali, não sei o quê. Cara, hoje eu de um dia que eu tô apertado aqui, se eu fizer isso aqui, eu vou gastar um dinheiro que, de repente, eu poderia estar fazendo alguma outra coisa, ou juntando esse dinheiro para eu soltar de paraquedas, que é o meu sonho da minha vida. Aí ele olha pro celular dele e fala assim, essa decisão que eu vou tomar aqui agora, vai me afastar ou vai me aproximar do meu objetivo? Sim. E aí acabou. Se for para aproximar, tome essa decisão. Se for para afastar, sai fora. Sai fora, porque não vai resolver de nada. Isso é uma coisa simplesinha que a gente pode fazer todos os dias da nossa vida. Se você não quer colocar aqui para ninguém ver na tela do seu celular, você prega no banheiro, do espelho do banheiro, prega na sua sala, prega no teto, a hora que você acordar, vai ser a primeira coisa que você vai chegar na sua vida. E aí você norteia as suas ações para que todos os dias, todas as suas decisões te aproximem dos seus objetivos. Quais são as grandes áreas que você vê hoje como oportunidade para os zootecnistas dentro da piscicultura? Você pode citar algumas para nós? Dentro da piscicultura, vamos lá. Já falei aqui algumas vezes, vou repetir, para mim, licenciamento ambiental, o cara que sai da universidade sabendo fazer licenciamento ambiental, se ele se posiciona como licenciador de pisciculturas, eu te garanto, eu não posso te garantir, né? Mas assim, eu te falo que em pouquíssimo tempo o seu primeiro processo de licenciamento está na sua mão. Porque, primeiro, o produtor ele não sabe o que ele tem que fazer. A partir do momento que você esclarece para ele a importância, por que tem que ser feito tudo, o cara fala assim, beleza, eu vou fazer isso daqui, quanto você cobra para fazer? Aí você tem que saber precificar os seus serviços também, né? Aí, vamos lá. Para a segunda parte do zootecnista, eu acho que essa parte dentro da piscicultura, você trabalhar, você empreender. Eu acho que empreender é fundamental, entendeu? Assim, você tem que criar você tem que juntar com mais um ou com mais dois, não sei. E, de novo, nem que seja para você ir para 2, 3 pisciculturas e fazer um atendimento gratuito, mas falar assim, olha, esse aqui é meu cartãozinho, se você puder me indicar para outras pessoas aqui, ou ler esse QR Code aqui no meu celular aqui, para você me indicar para outras pessoas, solta nos seus grupos de WhatsApp, que todo mundo participa de grupo de WhatsApp, hoje até produtor de peixe, você avisa que um cara veio aqui e fez um manejo bacana, melhorou aqui seu rendimento do seu peixe, fez uma biometria, fez um ajuste de ração que deu um resultado para você aqui. Entra nessa parte de consultoria, de empreendimento, de empreender mesmo. Empreender transforma a pessoa. É um desafio, porque, vou falar uma coisa, talvez não seja legal. A gente vive dentro da faculdade preso numa grade curricular. O nome grade curricular, para mim, ele já é pesado, porque você está dentro de uma grade ali dentro e não te tira. Você nasceu para ser preso o resto da sua vida. Então, assim, eu só posso fazer na minha vida aquilo que está aqui dentro. Não, cara, você tem possibilidades infinitas na hora que você sai daí, desde que você se jogue, né? Então, nem que seja atendimentos iniciais ali no começo, assim, gratuitos, você vai pegar a experiência, vai ser recomendado. Você tem que usar exatamente aquilo que você aprendeu na faculdade para aplicar ali na prática, para poder fazer acontecer. Então, assim, dentro da piscicultura, o cara que trabalha com licenciamento, para mim, ele tem uma oportunidade de ser extremamente bem remunerado.
O cara que faz esse primeiro trabalho de acompanhamento, de empreender mesmo na piscicultura, acompanhamento de pisciculturas, toda hora, o Paraná, toda hora tem uma cooperativa nascendo no Paraná com 30, 40, com 50 produtor de peixe, já abrindo frigorífico, abrindo isso e aquilo. Eu tenho cliente no Paraná, eu tenho aluno no Paraná, toda hora eles mandam mensagem para mim, tá acontecendo um negócio aqui, não sei o quê, é aqui na divisa do estado, é aqui que não sei o quê. Eu falei, mas não para de nascer cooperativa nesse Paraná, não é possível, rapaz. Que estado para ser tão abençoado para ter peixe assim, né? Então, eu vejo uma oportunidade grande. Vocês têm aí duas das maiores cooperativas do Brasil, que é a Copacol e a Cevale, que eu acho que toda hora está contratando gente para poder fazer. Eu tenho uns 4 alunos que já foi para a Cevale também. Então, assim, eu cairia para dentro dessas duas coisas. Só que aí que tá, Paula, o que é mais fácil? É o cara sair, empreender, é o cara meter a cara lá na frente, lá, sair sozinho para poder resolver? Ou é ele ver lá uma contratação de uma empresa para ficar... E eu não estou falando mal, pelo amor de Deus, não me entenda errado aqui, eu não estou falando mal. Porque eu já fiquei atrás de balcão de casa agropecuária também. Ela era minha, mas eu fiquei atrás de balcão de casa agropecuária. Entendeu? Gente, eu vou falar a verdade para vocês, ficar em pé, andando de um lado para o outro, pegando remédio, pegando ração de cachorro, pegando aqueles negócios lá, não é para mim. Eu dou valor demais em todo mundo que ficou lá, até porque eu vendi minha parte com meus sócios lá. Eu dou valor demais, porque esses caras hoje eles são um avião. Eu acho que era até eu que estava empacando o desenvolvimento. Sério, talvez a minha energia de não estar gostando de ficar atrás do balcão, vendendo chumbim, vendendo remédio para matar rato, vendendo bolso para poder espantar formiga, trabalhando domingo, 11 horas da manhã. Nossa, aquele trem me dava uma dor no meu coração. Eu falei assim, cara, não é possível. E o trem só pipocando, só... Eu falei assim, nossa, eu vou sair daqui, eu vou vender minha parte pro meu sócio aí, e eu vou embora daqui, esse trem aqui não vai dar certo, não. E aí vendi, deu certo. Hoje eles já compraram uma outra casa agropecuária lá. Eles estão voável. Era eu! O problema era eu, às vezes, que aí eu volto daquilo que a gente tava falando. Cara, ambiente, entendeu? Tudo é ambiente. Se eu continuasse lá, eu não estava aqui hoje falando com vocês, eu estava lá até hoje atrás do balcão, beleza? Poderia ter desenvolvido mais, alguma coisa lá assim. Mas eu não teria vivido o que eu já vivi nesses últimos aí, 4, 5... Eu não tinha empreendido para fazer live, por exemplo, na época. E aconteceu, e enfim. Por exemplo, é o que eu estava falando. É muito fácil você sair, pegar uma coisa assim, eu saio daqui, eu quero ser contratado naquela empresa, eu vou ficar lá no balcão sentado, atendendo o telefone, fazer outra coisa assim, beleza. Isso é o mais fácil. Isso vai te Se isso te deixa feliz, vai lá e seja feliz fazendo isso. Se isso te deixa feliz, né? Agora, se isso não está no seu coração fazer isso, se você quiser fazer outra coisa, segue o meu perfil no Instagram, que eu te dou altas dicas do que você tem que fazer lá. Bem vendedor você, né? Já deixa o perfil aí pra gente. Aí, aprendeu a vender lá no balcão da agropecuária, acertou alguma coisa? Exatamente. @pauloroberto.px. Esse que tá aparecendo na tela aí, pessoal. Isso, esse que tá aparecendo na tela aí, você pode seguir lá, que você vai ver que tem um monte de coisa bacana lá acontecendo. Anotado. Paulo, estamos chegando ao fim aí. Muito obrigado por toda a conversa. E a gente quer fazer nosso desafio, o desafio Fishcast. Se você tivesse que contratar um recém-formado para trabalhar junto contigo, quais seriam os critérios que você ia avaliar? O que você olha assim e fala, eu quero isso, sabe? Quais seriam? Conta pra gente. Ou não quero. Ou não quer também. Não quer que o cara perca 40 mil peixes, né? Eu não quero um cara igual eu lá do passado. Aliás, não, brinquei. Eu quero um cara igual eu lá do passado. Um cara que não tem medo de enfrentar as coisas, os desafios. Eu quero um cara que tem um coração treinável, entendeu? Se o cara tiver um coração treinável, o cara tiver... Um cara que eu falo, o homem ou a mulher, tá? Qualquer um dos dois, eu não estou selecionando aqui. Estou falando assim, a pessoa ela tem que ser destemida, tá? Vamos colocar 3 características. Ela teria que ser destemida, ela teria que ter um coração treinável, teria que ter humildade para aprender, né? Quem trilhou o caminho já que ela deseja trilhar, então beleza, eu quero ser contratado pelo Paulo. Então, naturalmente, você quer ser um profissional semelhante ao que o Paulo foi. Ou, para mim, você deveria ser melhor do que eu, inclusive. Se você tiver o coração aberto, treinável, para poder vir, fazer isso daqui tudo, e você for uma pessoa proativa e uma pessoa que não procrastina, esse seria o perfil. Principalmente isso daí, ó. Se tiver proatividade. Se não for procrastinador, eu falei que era 3, já é 4. Estou aumentando, meu filtro ele é massa, né? Mas quem escutou tudo que eu falei aqui hoje, tudo isso que eu estou falando, estou resumindo em 4 palavras aqui, tudo que eu falei nessa live aqui inteirinha. Não procrastina, não deixa para amanhã, me ajuda aí, não deixa para amanhã o que a gente pode fazer? Hoje.
Não, vocês estão atrasados ontem. Ontem. Hoje já passou. Hoje já passou. Não, você pode deixar para amanhã o que você teria que ter feito ontem. Entendeu? Então já passou disso daí. Brincadeira. Não vamos ser contratados por você. Ixi, já não passamos o processo seletivo. Não, mas se tiver um coração treinável, se for destemido mesmo, assim, se encarar eu não tô pedindo uma pessoa que não tenha medo, eu quero que tenha, mas é que vai com medo mesmo. Ó, aquela que arrisca. Cara, vai com medo mesmo, cara. Vai fazer. Você tem que agir. Tem poder quem age. Então, faz isso, seja proativo e não seja um procrastinador. Tendo essas 4 características aí, extremamente aberto a aprender, a gente poderia conversar sim, para poder fazer esse tipo de contratação. A gente queria muito agradecer a tua disponibilidade e a disposição para estar falando com a gente aqui hoje, nessa conversa que, olha, de longe foi muito legal. A gente gostou muito de conhecer você. E eu queria saber se você tem alguma mensagem final para deixar para as pessoas que estão assistindo, mais uma mensagem, né? Porque a nossa conversa foi cheia de mensagens para que a gente se torne um profissional para dar o início na nossa carreira. E queria saber se tem alguma mensagem para esse povo que está assistindo. Vamos lá, de mais uma pancada, né? O tanto que eu já falei aqui, vamos de mais uma mensagem. As minhas mensagens é tudo tapa na cara, né? Mas essas que são boas. Porque acorda a gente para a vida. Exatamente, é o que está me envolvendo bastante, assim, porque tudo que eu falei, assim, é porque eu já vivi essa situação, né? Te contei para vocês o que foi história de vida. Já procrastinei, já não era ativo, era super passivo, algumas coisas assim, mas comecei a mudar isso, né? Quando você toma uma decisão mesmo, você faz essa mudança. Uma mensagem final aí. Vamos falar uma mensagem bem bacana aqui, ó. Quem é, olha o jeito que eu vou encerrar essa live aqui agora com vocês. Olha essa mensagem. Uma mensagem que vai ser o maior soco no estômago, cara. Quem é bom em dar desculpas, não é bom em mais nada na vida. Tá certo? Então, assim, se vocês conhecem alguém que é muito bom para dar desculpa porque não fez isso, porque não fez aquilo, porque deixou o trabalho da faculdade para fazer depois, porque não entregou isso, porque, sei lá, por quê? Então, assim, essa pessoa que for muito boa em dar desculpas, ela não vai ser boa em nada mais na vida. Então, não seja uma pessoa que dê desculpa, seja uma pessoa que faça, que haja para atingir que dê resultados, exatamente. Paulo, muito obrigado. Nossa, foi sensacional aí tua conversa. Então, o Fishcast fica por aqui. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Ficamos muito felizes. E a gente espera vocês no próximo episódio. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.